Então, boa tarde. Como eu estava dizendo, isso é um curso para pessoas que estão trabalhando com migrantes, refugiados e com a questão das migrações, tanto servidores como educadores, agentes pastorais, agentes de proteção social, de ONGs, outras entidades. Então, o público é bastante variado. Tem gente que trabalha com parte jurídica, educação, saúde. Marlise vai ter a chance de conhecê-los melhor. A gente fez a apresentação da outra vez, né? Vocês topam? Vamos começando? Então, bom, para a gente começar a aula, sem delongas, eu queria só apresentar a professora Marlise. Em primeiro lugar, em nome do Comigrar e do Migra, agradecer profundamente sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Os seus trabalhos têm ajudado muitos de nós a não só estudar, mas pensar, refletir sobre as nossas práticas de acolhimento. Então, tem uma grande importância. Para apresentar a professora Marlise, eu diria, em primeiro lugar, que a gente se conheceu porque a própria comunidade Uaral nos apresentou. Então, em momentos muito difíceis vividos aqui em Recife, a comunidade Uaral colocou a gente em contato e, desde então, ela sempre foi disponível para conversar. E acho que essa presença dela aqui consagra esse diálogo e a recepção que a gente está tentando fazer da produção dela aqui em Recife também, está repercutindo para nós. Aí eu digo para vocês que ela escreveu uma tese, que é uma tese que se chama A Mobilidade Uaral no Brasil e os modos de gestão de uma população em trânsito, reflexões a partir das experiências de Manaus e Belém. Essa tese vai ser publicada já já, ela está no Prelo, ela resultou do curso de doutorado em Antropologia Social que a Marlise fez no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também fez o mestrado lá e se tornou bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Os trabalhos da Marlise são com etnologia indígena, antropologia rural, ela já trabalhou com juventude rural na América Latina, com conflitos étnicos e agrários na região centro-oeste do Brasil. Hoje em dia, ela participa do Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento, lá do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, na UFRJ, e também já teve trabalhos premiados. Um desses trabalhos foi o uso estratégico dos direitos humanos para a criminalização da alteridade. A lei Murrage, não sei se é assim que fala, Murrage, e a campanha contra o infanticídio indígena no Congresso Nacional. Além disso, Marlise escreveu junto com outros colegas do Acnur o material que vocês tiveram acesso para se preparar para essa aula. E fico por aqui, agradeço muito, Marlise, sinta-se à vontade para conduzir e a gente faz um intervalinho quando você achar que é hora. Também questão de abrir para perguntas, você decide se quer ir abrindo ao longo, se quer abrir no final e a gente vai te ajudando a coordenar, tá bom? Tá ótimo, obrigada, Carol. Pessoal, boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, né? Para a gente estar conversando, né? Trocando experiências, né? E conhecimentos também. Eu preparei aqui uma apresentação que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui se eu me acho. Tá, estou colocando agora em tela cheia. Me falem aí vocês. E tá, entrou. Entrou? Entrou em tela cheia. Ótimo, então vamos lá. Pessoal, então, a conversa de hoje, né, o título dessa nossa conversa de hoje é a mobilidade uaral e experiências de acolhimento. Só retrocedendo aqui um pouquinho, então, a Carol já me apresentou aí, e eu trabalho junto ao Uaral desde 2017, inicialmente no Amazonas, né, depois no Pará, e desde 2019, diante desse, né, que foi o ano que se intensificou esse processo de deslocamento, né, que eles passaram a se deslocar para o Nordeste, passaram também a se deslocar de Manaus para Porto Velho, para Rio Branco, enfim, né, para outros estados do Norte, né, eu também sigo acompanhando, seja por meio de diálogos com diferentes atores locais, gestores públicos, né, e também com muitos indígenas, né, que são muitos indígenas com os quais eu convivi em Manaus e em Belém, né, que hoje estão em essas tantas cidades, né, então a Maria é uma dessas pessoas que eu convivi
em 2017 lá em Manaus, né? Então, também por meio dessa interlocução ativa com esses diferentes sujeitos, inclusive com muitos indígenas, eu também acabo acompanhando, né, e conhecendo um pouco da realidade vivenciada por eles nessas diferentes cidades, né? Então, hoje, a ideia é a gente estar conversando, né, sobre a mobilidade e experiências de acolhimento, né? O objetivo dessa nossa conversa aqui, então, é justamente isso, discutir algumas dimensões da mobilidade oral no Brasil, né, que, por sua vez, né, também atravessa essas experiências de atendimento, né, esse processo de, essas experiências de acolhimento, esses processos de atendimento a essa população, né, e também quero comentar algumas práticas, né, algumas práticas acolhedoras que são realizadas em diferentes cidades, né, isso eu acho que é importante a gente pensar nessas práticas, né, em estágios diferentes que elas têm se dados, né, algumas por parte de iniciativas de sociedade civil, grupos de voluntários, né, outros por parte do próprio Estado mesmo, mas para a gente estar pensando que quando a gente fala de acolhimento, a gente não está falando estritamente de abrigamento, né? Mas a gente está falando de práticas acolhedoras, né, que visam promover o acolhimento dessa população, né, desses migrantes, desses refugiados, pela sociedade onde eles estão inseridos, onde eles estão vivendo nesse momento, né? Então, essas dimensões que eu quero falar, que eu quero conversar com vocês, né, elas são, eu acho importante a gente estar conversando e pensando, refletindo sobre elas, porque elas se configuram, né, em equívocos interpretativos sobre o uso oral, né, que acabam motivando, então, uma série de acusações e que, por sua vez, também contribuem para esse processo de negação ou violação de direitos, né. E são situações que têm uma recorrência, né, que elas tendem a se repetir a cada nova cidade que essa população chega. Então, eu vou trazer para vocês aqui 5 dimensões, né, 5 pontos, obviamente que a gente não vai esgotar o assunto, mas que são pontos importantes para a gente estar pensando nesse processo de acolhimento, nesse processo de atendimento a essa população. Então, a gente vai estar falando sobre, né, essa interpretação equivocada, né, essa ideia do nomadismo, né, desse suposto nomadismo, sobre a prática de pedir dinheiro nas ruas, a relação com as crianças, né, as questões referentes à saúde e também referente à alimentação. Só para lembrar, gente, eu não estou vendo vocês, então qualquer coisa vocês me chamem, tá? Porque senão eu não saberei, se porventura tiver algum problema aqui na apresentação, tá bom? A gente avisa qualquer coisa, se tiver questões no chat, eu te chamo. Ah, ótimo, obrigada, Carol. Então, gente, sobre essa questão né, sobre esse suposto nomadismo, esses equívocos interpretativos, né, então a primeira coisa que a gente precisa esclarecer, né, definitivamente, que os Warao não são nômades, né, então, os Warao são uma população, né, descrita, seja pela literatura antropológica, arqueológica, histórica, como um grupo com características sedentárias, né, que em decorrência de diferentes intervenções no seu território de origem, passou a estabelecer ciclos de deslocamento, né, passou a se deslocar para as cidades. Dessas diferentes intervenções, né, eu destaco 3 momentos em específico que produzem uma série de transformações sociais que são bem relevantes para a gente entender esse processo ainda na Venezuela, né? Então, o primeiro momento é de 1920 a 1940, né? Quando ocorre o processo de substituição dos buritizais e toda a dinâmica em torno deles, né, pelas plantações do ocumo-chino. O ocumo, ele é uma planta, né, semelhante ao inhame e ao cará, que a gente conhece aqui no Brasil, né, a parte comestível dele, ela se desenvolve abaixo do solo, né, e ele é muito rico em amido, né. E essa planta, né, o cultivo do ocumo, ele foi introduzido entre os Warao por meio dos missionários católicos, né. Então, esse momento
ele marca a transição gradativa, né, de uma economia extrativista que ela era baseada que ela era sustentada, né, na juruma, que é esse amido extraído do caule do buriti, né, para uma economia agrícola baseada, então, no cultivo do cumuxi, né. O outro momento relevante é a década de 1960, quando ocorre a construção de um sistema de diques no Rio Manão. Então, esse foi um projeto desenvolvido pelo governo venezuelano, né, com o objetivo de estar potencializando a capacidade agrícola daquela região. Né? Então, foi feito esse barramento, essa construção de um sistema de diques no rio, para estar deixando disponível uma quantidade expressiva de terras que antes elas eram inundadas, né, pelas enchentes sazonais, né? Só que esse processo, ele acaba provocando uma série de impactos, né, ambientais, né, de alterações, tem alteração do pH do solo, tem entrada de água do mar em áreas que antes eram abastecidas por água doce do Rio Orinoco, né, então tem mortandade de peixes, tem uma série de problemas ambientais, né, e tem também, com essa potencialidade agrícola, né, com essas terras, enfim, disponíveis, né, para a agricultura, para a pecuária, então você tem a entrada de produtores rurais nessa região, que vão expulsando centenas, né, enfim, várias comunidades do Ará. Né? Então, esse momento ele também é marcado, além desses impactos socioambientais que afetam diretamente, né, o Zuaral, também tem um processo muito forte, muito expressivo de expropriação territorial, né? E o terceiro momento relevante para a gente pensar, né, para a gente refletir, é a década de 1990, né? Que é marcada, né, pela exploração petrolífera no território indígena, né? Então, também são uma série de impactos, né? Tem contaminação do solo, contaminação do rio, né? Ausência de água potável, né? Comprometimento das plantações de subsistência, né? Chegada transmissão de uma série de doenças, né? Desde de tuberculose até HIV, né? Acusações de abuso, né? De abuso sexual por parte dos trabalhadores da indústria petrolífera, né? Então, enfim, uma série de problemas de diferentes, né, de diferentes ordens também ali, né? E também a década de 90, ela é marcada por uma epidemia de cólera que provoca a morte, né, de cerca de 500 pessoas, né? Dessas pessoas, em ampla maioria, indígenas do Ará, né? Então, a forma como o governo venezuelano fez essa gestão da epidemia foi muito complicada, né? Inicialmente, os indígenas, os curandeiros, né, os médicos do Aral, como eles colocam, começaram a tentar tratar os doentes, né? Mas foram infectados, vieram a óbito também. Então, isso foi assustando a população e eles passam a, né, sair de todos os meios, tentar sair de todos os meios das comunidades para irem até a cidade em busca de tratamento médico, né? Só que no imaginário coletivo, né, se tinha um entendimento de que a cólera ela estava relacionada à pobreza, né? Então, a cólera, né, por conta desse entendimento, ela foi convertida em problema indígena, né? Então, os indígenas acabaram sendo culpados pela epidemia e, enfim, tratados de forma completamente discriminatória, enfim, né, um tratamento completamente racista e problemático, né? Então, todas essas situações que eu trago aqui para vocês, né, elas produziram diferentes intervenções, né, essas diferentes intervenções no território de origem, né, então, elas produziram, né, resultaram em diferentes impactos, né, para o modo de vida, o Aral, né, para as formas de subsistência e para o padrão de assentamento, né, contribuindo para esse processo de deslocamento para as cidades, né, para esse processo de saída, né, de suas comunidades. Então, é interessante a gente observar aqui que a gente está falando de situações históricas referentes ao século XX, né?
Então, assim, a gente não está falando de um povo que tem um modo de vida nômade, né? E muito menos que esse processo de mobilidade, né, que essa característica de mobilidade, né, seria algo inerente à cultura desse grupo, né? A gente está falando, na verdade, de uma coletividade que encontra, né, no deslocamento, que encontra na mobilidade a resposta para esse contexto que eles estavam vivenciando naquele momento, nesses momentos, né, nos territórios de origem, né, e posteriormente, né, em seu país, diante dessa intensificação daquilo que tem sido tipificado como a crise na Venezuela, né. E aqui no Brasil, né, esses deslocamentos, esse processo de dispersão territorial que tem acontecido aqui no Brasil, ele é motivado, né, pela falta de políticas públicas culturalmente adequadas, né, pelo desejo de reencontrar parentes que estão em outras cidades, né, pela busca de trabalho, fontes de renda e melhores condições de vida em termos gerais, né, e também pela ocorrência de conflitos internos. Com relação aos conflitos, é importante a gente entender que a gente está falando de uma população muito grande, né? Os Warao hoje, né, são estimados em cerca de 50 mil pessoas, né? Que na Venezuela, né, está subdividida em centenas de comunidades, né? E essas comunidades com relações de afinidade ou relações de animosidade, né, que antecedem, né, esse processo de deslocamento, né? E aqui no Brasil, em muitas situações, né, essas pessoas que já têm, como eu falei, que já têm relações de animosidade desde a Venezuela, em muitos momentos são forçadas a conviverem, né, a coabitarem o mesmo abrigo, né, ou então se esbarram na mesma cidade, e disso resultam conflitos internos, né, que põem em risco, inclusive, a saúde deles, em virtude dessa outra concepção de saúde que está relacionada ao xamanismo, que a gente vai estar falando sobre isso mais adiante, né, quando entrarmos especificamente nessa discussão sobre saúde. O segundo ponto, então, é sobre a prática de pedir dinheiro nas ruas, né? Então, é muito comum a gente ouvir, né, afirmações, mas eles praticam a mendicância, né? Ou então, mas a mendicância faz parte da cultura Warao. Então, uma coisa que a gente precisa observar, uma coisa que a gente precisa entender, que insistir, né, na caracterização dessas pessoas, né, dos indígenas como mendicantes, né, acaba aumentando o estigma que esse grupo já sofre, né, esse grupo que é alvo, enfim, de xenofobia e de racismo, né. E esse processo de pedir dinheiro nas ruas, né, isso para a gente pensar e entender que não é algo, de novo, não é algo que faz parte da cultura Warao, né? Então, esse processo de pedir dinheiro nas ruas de forma sistemática, ele passa a ocorrer a partir da década de 1990, né? Justamente em virtude dessa epidemia de cólera que eu acabei de comentar com vocês, quando um grupo de pessoas, né, um grupo de indígenas, se organiza para ir até a cidade de São Félix para estar pedindo assistência governamental, né? Para estar pedindo apoio, para estar pedindo ajuda diante da situação que eles estavam enfrentando por conta da cólera. Mas aí, chegando na cidade de São Félix, as pessoas voluntariamente passam a entregar roupas, dinheiro, comida, enfim, doações, né, para eles. E aí, nessa ocasião, né, as mulheres percebem, né, que a solidariedade que elas motivavam nessas pessoas, né, e aí, em diálogo, né, em articulação com as famílias, elas passam a fazer essas viagens para diferentes cidades, primeiro para cidades nos entornos do Delta, né, e depois com viagens que chegavam, né, até a cidade de Caracas, né, até a capital, né. Então, e aí é interessante para a gente entender também
que, no contexto da comunidade, os varal já tinham a prática de se deslocar, né, na mata, né, para, enfim, caça, pesca, enfim, coleta de caranguejo, enfim, de frutos, enfim, né, diferentes alimentos, né, e esses deslocamentos, eles podiam chegar a 100, 120 quilômetros e podiam durar, né, até 2 meses, né, não eram deslocamentos imediatos, né, então tinha um processo envolvido aí, né, e em decorrência disso, em decorrência dessa semelhança que se tinha nesses deslocamentos realizados no território, né, com esses deslocamentos para a cidade, que muitos antropólogos, né, que trabalham com a etnia, tanto antropólogos venezuelanos como também, né, antropólogos de outros países que já trabalharam com a etnia lá na Venezuela, que se tem essa afirmação, né, que a prática de pedir dinheiro nas ruas, ela é orientada pela mesma lógica com que eles se deslocavam no território para coletar os alimentos, né, então se entende que as técnicas tradicionais que eram aplicadas para a coleta de alimentos na floresta, né, elas teriam agora sido transportadas para as cidades, para o espaço urbano. Então, diante disso, do ponto de vista tradicional, né, as mulheres não pedem esmola, né, mas elas coletam dinheiro, né. Então, por isso, né, como eu já pontuei, é importante a gente observar que, apesar disso, né, não significa que o ato de pedir dinheiro nas ruas constitua um traço cultural desse povo, né. Então, trata-se de uma estratégia adaptativa, né, que ela é desenvolvida de forma autônoma, né, para garantir a subsistência no espaço urbano, né. E para eles não é algo indigno ou depreciativo, conforme a gente enxerga a mendicância, né. Em muitos casos, em muitas situações, se você vai chegar na casa, numa das casas, num abrigo, e perguntar onde está parte da família, né, é muito comum que se tenha como resposta que saiu para trabalhar, né? Saiu para trabalhar, né, para arrecadar esses recursos na rua. Então, tem uma equivalência a um trabalho e não algo depreciativo, como a gente tende a entender esse processo. Mas, apesar disso, né, apesar desse outro entendimento, né, sobre essa prática, é muito comum a gente ouvir relatos de insatisfação e também de cansaço, né, decorrentes dessa dinâmica de estar sempre na rua pedindo dinheiro, né. Então, é comum, muito recorrente também o desejo de se encontrar um trabalho, né, seja esse trabalho formal ou informal, né. Então, nesse caso, é importante a gente pensar, né, que isso nos mostra justamente que a superação de todos esses problemas sociais que são decorrentes né, disso que a gente entende erroneamente como mendicância, né, eles serão possíveis, né, essa superação será possível mediante, né, a criação de mecanismos voltados à inserção laboral dessa população, né, enfim, né, da criação de alternativas de geração de renda que considerem, né, que possam considerar experiências prévias ao contexto de deslocamento aqui para o Brasil, né. Então, eles têm vários conhecimentos, várias práticas, né, que devem ser consideradas, né. Então, tem, por exemplo, um parecer realizado em 2019, se eu não me engano, pelo Ministério Público de Manaus, que dá uma ideia disso, né, que até a gente coloca alguns dados sobre isso nessa publicação do Acnur, para chamar atenção sobre essas múltiplas experiências que são experimentadas por eles, né. Marli, uma pessoa levantou a mão, Amanda. A gente pode abrir para perguntas? Eu acho que pode ser para o final, Carol. Eu acho tá bom. Que é melhor, senão a gente pode entrar, né, fazer desvios, sim. Isso, se não for problema, eu prefiro que fique para o final. Tá bom. Então, Amanda, a gente pede para você guardar a sua questão. Isso, obrigada, tá?
O terceiro ponto, então, é a relação com as crianças, né? Então, isso também, né, como eu falei, essas dimensões da mobilidade oral, né, elas provocam, né, elas geram esses equívocos interpretativos que muitas vezes são apresentados por meio de acusação, né, de um tom acusatório. Então, a presença das crianças junto com os adultos, junto com as mães, junto com as famílias, né, na rua, nesse momento em que eles pedem, né, que eles estão pedindo dinheiro nas ruas, suscita a criminalização desses sujeitos, né, porque se tem um entendimento, né, eles acabam sendo responsabilizados por essa condição de vulnerabilidade que as crianças se encontram, né. Só que uma coisa que é importante a gente observar, que, na verdade, é a família inteira que está numa condição de vulnerabilidade social, né? Na verdade, o próprio ato de pedir dinheiro nas ruas, ele já é resultado dessa vulnerabilidade que acomete a família inteira e não apenas as crianças, né? Além disso, né, em contextos de menor incidência da rede de proteção social, é justamente, então, por meio desse dinheiro arrecadado nas ruas que as famílias conseguem pagar o aluguel, conseguem comprar comida, conseguem comprar as fraldas das crianças, né? Então, é esse dinheiro, né, que representa a entrada de recursos para a maioria dessas famílias, né, para não dizer, né, para essas famílias em sua totalidade, né? Se representar a única entrada de renda, de recursos, né? Mas os indígenas, né, eles reconhecem, né, então, que estar nessa dinâmica, né, que estar nas ruas é um risco tanto para si, como também para as crianças, mas, ao mesmo tempo, se entende que é uma maneira de mantê-las seguras, né, de mantê-las em segurança junto de si, né? Onde essas crianças ficariam, então, enquanto eles saem para trabalhar, né? Quem tomaria conta dessas crianças, né? E também central para a gente entender esse processo é que a gente precisa pensar, né? A gente precisa entender que a infância, né, enquanto um modo particular de pensar a criança, né, ela acaba mudando de um contexto histórico, cultural e social para outro, né? Então, para a gente entender experiências e vivências que são tão diferentes, a gente precisa situá-las a partir do seu contexto sociocultural, né? Então, para a gente entender essas dinâmicas envolvendo a infância e os modos de socialização de crianças entre os varal, a gente precisa situar também, nos situar a partir desse contexto sociocultural específico, né? Então, as sociedades indígenas, né, elas possuem concepções próprias de infância que diferem da nossa concepção, né, que diferem da concepção ocidental moderna. E como eu acabei de sinalizar, né, também existem outros modos de socialização das crianças, né, em que a inserção delas, né, nas dinâmicas da coletividade, ela acaba ocorrendo de maneira precoce quando for comparado à nossa sociedade, né. Então, a gente não pode falar de um modo indígena, assim, né, singular e único de conceber a infância, né, assim como a gente não pode falar de uma história indígena singular e única, né, porque a gente está falando de pluralidades de concepções, né, mas, né, em termos gerais, né, a gente pode dizer, né, que as crianças indígenas, elas não são tratadas como sujeitos diferentes, né, classificadas à parte, como acontece em nossa sociedade, como nós tratamos as crianças, né. E entre os varal, as crianças indígenas, elas são incorporadas desde muito cedo a essas dinâmicas da coletividade, né, então elas acompanham os adultos nas atividades, desculpa, nas atividades de subsistência do grupo. Então, nas comunidades de origem, elas vão com os familiares, né, para a roça, acompanham na pesca, acompanham na coleta de frutas e de animais nas matas, né? Do mesmo modo que aqui no Brasil, né, nas cidades brasileiras, elas acompanham as mães
enquanto elas pedem dinheiro nas ruas, né? Então, para o usuário, estar com as crianças nesse momento em que elas estão trabalhando, né, que elas estão pedindo dinheiro, não significa negligência, maus tratos ou exploração, como a gente tende a entender isso, né? Mas, ao invés disso, é um momento muito importante, né, porque essa sociabilidade, esse convívio constante que se tem entre as crianças e os adultos, faz parte, né, da construção da autonomia dessas crianças e também da identidade étnica, né, de elas se reconhecerem também como indígenas. Além disso, é importante também a gente entender que há uma relação muito forte, né, nessa dimensão do cuidado, né? Então, se entende que esse cuidado com as crianças, ele está atrelado à mãe, né? Ele está atrelado à progenitora. Então, por isso, né, é visto como normal, né, visto com normalidade, as mulheres levarem as crianças consigo durante a realização de suas atividades de trabalho, né? E isso vale a gente observar também, né, que levar as crianças, né, estar com as crianças nas ruas por ocasião das dinâmicas de trabalho, não é uma exclusividade do Usuário, né? Então, essa prática ela também é muito comum entre os Caigangue e entre os Guarani na região centro-sul do Brasil, né? Então, outros povos também estabelecem relações semelhantes ao que a gente vê com o Usuário, com as suas crianças, né? O quarto ponto, então, é a questão da saúde. Então, é muito recorrente, né, a ideia de que os Usuário, eles seriam resistentes às ações de saúde, né? Mas quais os motivos para essa resistência, né? Como é que a gente pode entender essa resistência? Seria, de fato, uma resistência, né? Então, de modo geral, essas recusas, elas acabam sendo entendidas como negligência dos indígenas para o seu próprio bem-estar e também para com o bem-estar dos seus filhos, né? Em algumas situações, essas recusas, né, essa recusa à hospitalização, ela acaba motivando a judicialização desse caso, né? Então, se configurando como mais uma violência contra essa família, né? E aqui, como eu acabei de comentar sobre a importância de a gente entender que estamos falando de uma outra concepção de infância, de outros modos de socialização das crianças, aqui também a gente está falando de uma outra concepção de saúde, né, e de outros modos de cuidado, enfim, outros modos de diagnóstico, né, de tratamento, enfim, de cura, né. Então, nessa concepção sobre o processo de adoecimento e cura para o usuário, o xamanismo ele ocupa um lugar central, ele é extremamente relevante, né? Não é possível aqui a gente entrar numa discussão mais ampla sobre isso, né? Mas vale a gente estar entendendo que a gente está falando de diferentes classes de xamãs, né? E cada um desses xamãs, ele é potencialmente curandeiro e potencialmente feiticeiro, né? Então, em virtude desse potencial curativo, né, os indígenas também se referem a eles como médicos uaral ou então como médicos espirituais, né? O processo de adoecimento, então, ele tende a ser atribuído à ação desses xamãs, né? E ele, comumente, recorrentemente, ele é definido como danho, né? Porém, além do danho, usa-se também o termo rebo, né? E o termo rebo significa estar doente, né? Então, em termos gerais, né, o rebo ele é definido como esses espíritos que acabam, enfim, que atacam o usuário e provocam as doenças, né? E entre as crianças pequenas, até 3 ou 4 anos, o processo de adoecimento, então, ele também pode ser definido como mal de orro. Então, uma criança, ela pode, por exemplo, estar com danho e estar também com mal de orro,
né, que são entendimentos diferentes, né, que requerem tratamentos xamânicos, mas com saberes específicos para o seu tratamento, né, para sua cura. Então, essas doenças comuns, né, recorrentes, entre eles como a pneumonia, a tuberculose e até mesmo, né, agora não, desde o ano passado, né, com a Covid, né, então essas doenças, elas costumam ser definidas como danho, como mal de orro, quando são crianças pequenas, ou em menor frequência, como rebo, né, como eu acabei de comentar, elas demandam a realização desse tratamento xamânico, né, que em alguns casos é também identificado como tratamento espiritual. Porém, o fato deles definirem essas doenças a partir dessas categorias próprias não significa que eles neguem a existência dessas doenças, não. Eles sabem que tem pneumonia, eles sabem da tuberculose, eles sabem do sarampo, enfim, eles sabem que a gente está vivendo uma pandemia de Covid, né, enfim, né, usam máscaras, usam álcool gel, né, tem preocupações, perguntas, dúvidas sobre o coronavírus e tudo mais, né, mas o que acontece que diante do aparecimento dos sintomas, né, desses sintomas, eles tendem a ser interpretados, então, a partir de um outro modelo de compreensão e ação, né. Então, quando o indígena adoece, né, esse protocolo, né, o protocolo médico-oral, ele estabelece que o primeiro diagnóstico vai partir de um dos xamãs, né? Então, é aquelas coisas que eles falam, não, primeiro, né, o curandeiro toca, né? Primeiro, né, primeiro tem que sacar o danho, tem que tirar o danho, né? E somente após o paciente, após a liberação, né, desse xamã, após o recebimento desse tratamento xamânico, né, sacar o danho, como eles falam, é que esse paciente, ele é encaminhado para o tratamento biomédico. Isso se dá porque eles explicam que quando uma pessoa doente, né, uma pessoa que está com danho, por exemplo, ela é encaminhada para o hospital e ela começa a receber soro, ou enfim, medicações, né, começa a receber um tratamento, esse medicamento, ele não vai fortalecer a pessoa doente, mas sim essa entidade espiritual, vamos dizer assim, né, que está provocando a doença. Então, por isso que primeiro essa pessoa tem que passar por esse tratamento xamânico, né, e, né, sacar o danho, sacar essa entidade espiritual que provocou a doença, para então ela ser encaminhada para o tratamento biomédico, né. Mas né, a gente também pode entender, né, essa relutância que acontece em algumas ocasiões à hospitalização, porque na maioria das vezes, né, essa hospitalização, ela vai implicar no fim desse tratamento xamânico, né, porque os profissionais de saúde tendem a não reconhecer a eficácia dos saberes indígenas, né. Então, uma vez que eles são hospitalizados, em muitas situações, não se permite a entrada desse curandeiro para que se tenha continuidade desse tratamento. E em ocasiões que isso foi possível, né, que foi possível dar a continuidade, né, do tratamento no hospital, as respostas em termos de interlocução com os indígenas foi muito positiva. Mas, de modo geral, essa continuidade, ela acaba não sendo permitida, né? E ocorrem também situações em que essa interpretação da doença a partir da concepção indígena, ela acaba sendo desqualificada pelas equipes de atendimento, né? Seja enfim, pessoal que trabalha nos abrigos, seja, né, pelo médico no momento do atendimento, enfim. E isso acaba gerando revolta, né, entre os familiares e acaba motivando tanto a resistência ao tratamento e, em alguns casos, de evasão hospitalar, né, porque eles entendem essa desqualificação, né, como um ato de desrespeito, né. Então, eu já acompanhei situações em que, por conta
da maneira como o funcionário de um abrigo se dirigiu a uma família, dizendo que ela devia seguir exclusivamente o tratamento biomédico, porque a feitiçaria, essas coisas todas eram mentira, né? A família ficou muito revoltada, e no meio da noite, né, os avós da criança se dirigiram para o hospital para retirá-la, né? E aí a equipe de plantão conseguiu fazer uma negociação, né, convencendo-os a ficarem, a manterem a internação até o dia seguinte, quando ela receberia a última dose do medicamento, né? Então, feito isso, ela recebeu a última medicação pela manhã, a família catou tudo e foi embora do hospital, mesmo antes da alta médica, né? E aí, nessa mesma ocasião, eu cheguei na casa da família, a avó estava indignada, né? Porque é aquela coisa, como que você diz que é mentira, algo que de certa forma, estruturante para uma população, né? E outra questão que influencia bastante essa relação estabelecida com o sistema biomédico é a ausência do atendimento diferenciado em saúde, né? Então, por conta disso, em muitas situações eles vivenciam experiências negativas, né, nos hospitais, e acabam, em contextos posteriores, né, acabam se recusando, acabam sendo mais resistentes a esse encaminhamento para um hospital, né. Então, nesse contexto de saúde, né, a gente precisa entender, né, que se trata de diferentes concepções de saúde, né, de doença e de cuidado, que estão inseridas em quadros de interpretação e de ações socioculturais que requerem a construção de um diálogo intercultural que possa estar possibilitando, então, essa negociação de significados para que a gente possa chegar à cura, né. Então, acho que essa questão do diálogo intercultural, ele se faz fundamental também, né, nessas questões referentes ao atendimento médico. O quinto ponto, então, gente, né, que seria essa quinta dimensão, né, é a questão de alimentação. Então, também é muito comum a gente ouvir reclamações, em várias cidades já se teve reações nas redes sociais, né, viralizando em redes sociais, com vídeos, né, falando sobre a questão de comida. Lá em Manaus, em meados de 2017, teve uma situação bem emblemática, que foi o pessoal, um grupo de estudantes vinculados a uma dada universidade, se reuniu para oferecer um sopão para eles. E eles não tinham o hábito de consumir sopa, né? Então, obviamente, eles não aceitaram, né? E explicando que não, a gente não toma sopa dá dor de barriga, as crianças não gostam, né? Muitas pessoas ficam com diarreia e tudo mais, né? Porém, se tem esse entendimento de que a pessoa que está numa condição de, né, um entendimento perverso e recorrente, né, de que essa pessoa que está numa condição de vulnerabilidade social, no caso deles, né, essa ideia de que, né, estava passando fome na Venezuela, eles teriam que aceitar todo e qualquer alimento que lhes é oferecido, né. E por conta disso teve, enfim, vídeos que viralizaram em redes sociais, né, em outras cidades isso se repetiu por conta do feijão, em outras cidades isso se repetiu por conta da carne vermelha, mas enfim. E essa argumentação, ela se sustenta muito no entendimento de que a alimentação se dá numa esfera né, muito mais de solidariedade, né, então eu acho que é importante aqui a gente sair, né, deslocar esse discurso desse eixo, né, e passar a entender, né, o direito à alimentação, né, a alimentação como um direito, né, e é um direito humano relativo à preservação da vida, né, e da dignidade humana, né. Então, ele é formalmente reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e, em 2010, foi incorporado ao artigo 6º da Constituição Federal como um direito social, né? Direito social à alimentação adequada. E quando a gente fala alimentação adequada, então é preciso que se considere, né, a diversidade étnico-racial e cultural da população, né?
E quando a gente fala em alimentação, né, então a gente não está falando só dessas quantidades nutricionais e calóricas que são necessárias para a vitalidade de um corpo, né? Mas a gente está falando daquilo que é considerado comida em cada sociedade, né? Então, o que é comida, né? Isso é determinado, isso é uma escolha culturalmente orientada, né? Tem todo um arbitrário cultural aí que define o que é ou não comida, né? O que deve ser ingerido, quando deve ser ingerido, né? O que é proibido, né? O que é tabu, né? O que se come, né? Como se come, se é cozido, se é cru, se é defumado, enfim, né? E também as técnicas de preparo e de conservação, né? Então, a gente precisa pensar a alimentação também nessa chave da cultura, né? Porque cada pessoa, ela se alimenta de acordo com a sociedade a que ela pertence, mais especificamente ao grupo que ela faz parte, né? Então, e essa questão, ela é muito recorrente, né? Entre os diferentes povos indígenas, né? Até mesmo agora, nesse contexto da pandemia, eu acompanhei em Manaus toda uma discussão sobre a entrega das cestas básicas com gêneros, né, comuns, né? E a demanda pela comida da cultura, né? A demanda por aquilo que é considerado comida para cada grupo, né? Então, gente, passamos agora para o segundo momento, né? Que são, enfim, que eu quero comentar aqui, apontar aqui para vocês algumas práticas acolhedoras, né? Algumas ações que são realizadas em diferentes cidades e que são interessantes para a gente pensar no acolhimento dessa população, para pensar na inclusão dessa população, né? E para pensar também no atendimento adequado, que é isso que tantos momentos a gente está discutindo, enfim, tentando entender e tentando executar também. Então, em algumas cidades, esse projeto foi mais forte em Roraima e em Manaus, né, que é desenvolvido pela ADRA, né, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais, em parceria com o Unicef, né. Mas, se eu não me engano, também foi ou ainda é executado em Pacaraima e tem alguma movimentação para que ele possa vir a ser executado também em Belém, né? Que é o projeto dos promotores indígenas de saúde comunitária, né? Que são indígenas que recebem indígenas Warau, né? Que passam por uma capacitação, enfim, para semelhante ao que seria capacitação dos agentes indígenas de saúde, né? Então, para entender, por exemplo, o fluxo do SUS e tudo mais, né? E eles passam a atuar dentro dos abrigos, né? Monitorando as condições de saúde dos indígenas, né? Auxiliam em tradução, para encaminhamento para o médico, coisas nesse sentido, né? Então, é uma iniciativa bem interessante, que produz resultados positivos, né? Outra iniciativa é da Caritas, lá de Belém, né? Com foco em geração de renda, né? Nessa tentativa também de inclusão, de inserção laboral, né? Então, eles criaram grupos de economia popular e solidária, né? Então, se utilizando de metodologias participativas, né? Com oficinas e tal, com os indígenas, eles chegaram a 3 grupos voltados à produção, comercialização e valorização da cultura oral, né? Por meio de cestarias e redes, né? De artesanato com miçanga e também de costura. Eles também estão desenvolvendo, ainda não está concluído, que é uma plataforma para inserção laboral, né, para inserção dos currículos dos indígenas que desenvolvem trabalhos formais, né. Também teve oficinas, então, de reaproveitamento de pallets, né, para construção de móveis. Eles têm feito uns móveis bem legais, assim, também estão tentando revender. E também teve uma iniciativa
para o fornecimento de material para confecção de redes de pesca, essa pesca ainda destinada à subsistência das famílias, mas que se espera, né, futuramente se estruturar isso para se pensar em comercialização e tudo mais. Porque lá em Belém, Belém, região metropolitana, no caso, essa situação dessas redes foi em Ananindeua, né, que é a região metropolitana, eles estão próximos a um rio, né? Então, eles já tinham recebido, se eu não me engano, 2 barcos do Acnur, né? E aí teve mais essa parceria com a Caritas, né? Para tentar, então, criar alternativas aí para eles, também considerando, né, essas experiências anteriores à vinda ao Brasil, né? Ainda em Belém, teve o projeto Saberes da EJA Uaral, né? Que é uma proposta de educação diferenciada que conjuga, né, conhecimentos da educação indígena com conhecimentos da educação para jovens e adultos, né? Então, as aulas, elas são ministradas, elas são trilingües, né, o oral, espanhol e português, focadas na alfabetização e letramento de jovens e adultos. Se eu não me engano, eles já formaram 3 turmas, né? Agora, desde o ano passado, com a pandemia, as coisas estão mais, né? Mas até então eles estavam realizando aulas numa escola uma escola pública, né, que foi cedido um espaço para eles, e eram 2 professoras com habilitação em português, professoras de português com habilitação em espanhol, e também 2 educadores indígenas para, enfim, trabalhar a língua oral, né, e a continuidade da língua indígena. Em Belém também, no ano passado, a UFPA, então, ela fez um processo seletivo especial para imigrantes, refugiados, asilados, apátridas e vítimas de tráfico de pessoas, que foi o PSE Migre, né? E teve aprovação de 7 indígenas do Aral para diferentes cursos, né? Para, enfim, pedagogia, farmácia, né? Então, também uma iniciativa interessante, né? Em Belém ainda tem a atuação do Aldeias Infantis, né, SOS Brasil, inicialmente com o projeto Super Panas. Esse projeto Super Panas também acontecia, não sei se acontece ainda, mas já aconteceu em Roraima e no Amazonas. Eu não consegui conferir se está em continuidade nesses estados, mas lá no Pará, sim, que é um projeto é um projeto de educação, né, voltado à educação, proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes, né. Então, também teve a contratação de educadores Uaral para que houvesse essa manutenção da língua indígena, né. Outro projeto interessante, desenvolvido pelo Aldeias, é de proteção de base comunitária, né. Então, a comunidade, ela elegeu os promotores, né, mobilizadores comunitários. Esses mobilizadores, eles não substituem as lideranças, não substituem os aidamos, né, mas eles atuam, esses mobilizadores, eles atuam na intermediação, né, para o acesso a serviços públicos. Por exemplo, o que é o CRAS, como funciona o CRAS, quais as demandas que você apresenta, onde fica esse serviço, né. Então, para conseguir estabelecer essa intermediação entre a comunidade e esses serviços públicos, né, oferecidos ali na região onde eles estão vivendo. E também, por meio desse projeto, foi realizado, de acordo com o que a comunidade estava sinalizando de interesse, foram realizados uns cursos profissionalizantes, né, então já teve de panificação, teve outro de corte e costura, e tem mais um agora, que está sendo para, né, eles estão vendo para fechar uma parceria com o Senar, né? E aí foi interessante que desse curso de panificação já, né, alguns indígenas já estão querendo se organizar para, enfim, comprar material, comprar um forno, alguma coisa assim, para fazer salgados, né, para fazer coisas para vender, né, para ter uma renda. Em João Pessoa tem projeto de educação também, que é de Sal da Terra, né, que é foco em letramento em português e noções de matemática, são aulas diárias nas casas, né, e tem um outro projeto
que é desenvolvido pelo Observatório Antropológico com financiamento do Instituto FII e apoio da Ação Social da Arquidiocese, que ele é o projeto Planejar Futuros, Mirar o Passado, ações de educação com indígenas Warau e quilombolas na Paraíba, né? Então, também teve a contratação de um indígena Warau, né? E esse projeto, ele tem mais o propósito, né, de reforçar esse sentido de pertencimento étnico, né? Então, recuperar histórias tradicionais, né, do grupo e realizar o letramento em Warau. E, por fim, então, tem em Porto Alegre, né, o Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais, o NIT, lá da URGS, né, coordenado por um antropólogo venezuelano, que já atuou com o Warau lá no Delta, né, há um tempo atrás, então, que conhece bem a realidade, e diante da chegada dessa população em Porto Alegre, o NIT, então, começou a acompanhar a situação, né? Então, de início, foi feita a articulação para a obtenção dos recursos e o pagamento né? Recursos para o pagamento do aluguel e locação de um imóvel, porque vocês sabem que é muito comum eles receberem a negativa, né? Quando eles vão tentar alugar o imóvel, né? Em muitas situações, quando o proprietário sabe que é para eles, se tem a recusa, enfim, tem várias complicações. Então, o NIT apoiou nesse sentido lá em Porto Alegre. Posterior à locação do imóvel, então, o NIT fez um diálogo com a UBS de referência, né? De início, auxiliando na realização dos atendimentos, mas agora os indígenas já conhecem os médicos, enfermeiros, já vão sozinhos, né? Já tem esse diálogo estabelecido de forma independente, né? Também teve uma interlocução interessante que foi com o povo caigangue, tanto para a comercialização dos artesanatos, numa feira que acontece no Parque de Redenção, da Redenção, lá, e também para a troca de alimentos que não são consumidos pelos Warau, porque os indígenas lá em Porto Alegre, eles recebem uma cesta básica, né, da prefeitura, e acaba tendo gêneros alimentícios que os Warau não comem, né? Então, o grupo que está lá também tem a questão de eles não consomem feijão, aqueles grupos também não consomem café, então, eles trocam esses alimentos com os caigangue por macarrão, por arroz, por outros alimentos que eles comem, né? Também, o NIT também acompanhou, então, a estruturação de canais para comercialização do artesanato por internet, né? E também aprovou um projeto em um edital da Prefeitura de Porto Alegre para inovação cultural específico para povos indígenas. Então, foi um edital com um valor de R$7 mil, se eu não me engano, e que foi revertido ao pagamento dos aluguéis, né, das famílias que estavam lá. Então, essas são algumas práticas que têm acontecido em diferentes cidades, né? Como eu falei no início, são práticas que estão em estágios diferentes, algumas mais desenvolvidas, né, outras em inícios, né, enfim, mas eu acho que são iniciativas positivas, né, para a gente pensar esse processo de acolhimento e, como eu falei, pensar o acolhimento para além apenas do abrigamento. Eu não trouxe aqui exemplos de abrigamentos, porque né, nesse material que já foi socializado com vocês do Acnur, já se discute algumas possibilidades, né? Então, aqui, a Carol já tinha indicado, né, para quem quiser conhecer um pouco mais, tem a tese, né, que eu defendi, vai fazer um ano agora, né, defendi em julho do ano passado, né? Deve estar saindo ainda esse ano a versão em livro, mas, enfim, já tem a versão final da tese disponível na base, lá da UFRJ, e tem essa publicação que foi preparada em parceria com o Acnur, que junta dados da minha tese com dados da própria agência, né, e que essa publicação, especificamente, eu recomendo bastante a leitura, porque ela é uma publicação focada nos atores sociais que realizam o atendimento, né? Então, ela é uma linguagem mais direta, ela tem um caráter
né, menos acadêmico, né? Ela trata desses pontos que são os pontos importantes para a gente estar observando, para a gente estar conhecendo, né? E ela tá, bom, vocês já tiveram acesso, né, a elas, mas assim, também é possível baixar a versão, baixá-las no site do Acnur, e elas estão em português, que é justamente essa ideia de leitura para os diferentes atores que realizam atendimento, e tem a versão em espanhol, que é para os indígenas, né? Porque tem toda uma parte que a gente discute aí, todos quais são os direitos, né? A questão de documentação, né? De educação e tudo mais, que é importante também para eles conhecerem e entenderem que eles têm direitos, e eles têm uma série de direitos aqui no Brasil, muito embora em muitos momentos esses direitos sejam negados, né? É muito comum ouvirem coisas do tipo, vocês não mandam aqui, voltem para a Venezuela e coisas do gênero, até mesmo em abrigos públicos. Então é isso, pessoal, né? Muito obrigada. Encerro aqui a minha fala, e aí vamos para as perguntas que vocês já têm a fila aí, tá bom? Obrigada, gente.